Pé glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos já ouvir já. Mateus. Deixa Deus te usar aqui. Aleluia. Aleluia. De calabachúria. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Rei Jesus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Não, tá fraco. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Por favor, localize comigo o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Versículo de número 13. Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Enquanto você localiza, eu quero expressar a Deus o meu sentimento de alegria, quero expressar a Deus o meu sentimento de gratidão. É a primeira vez que eu estou vindo aqui na Adebras Itapevi. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu paizão, pastor João Aguiar. Através dele, eu conheci mais um paizão, pastor Samuel, a pastora Ana. E eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui nessa vigília. E eu tenho algo de Deus para a tua vida. Você crê nisso? Não se preocupe se eu não tenho cara de vaso, tamanho de vaso. Mas na olaria Deus usa os vasos pequenos também. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores que estão aqui, o cantor Pierre, meu amigo pastor Daniel Nogueira. Sabe o que me trouxe aqui? A paixão. Deus abençoe a sua vida. Podemos ler? Podemos ou não? Vamos lá. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outro que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum profeta. E Jesus faz mais uma pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Pode sentar em nome de Jesus. Queridos ouvintes da palavra de Deus, o texto que nós acabamos de meditar vai relatar um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. E nesse diálogo,
Jesus começa com uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa pergunta está relacionada a Jesus. De forma simplória, Jesus está perguntando para os discípulos: o que estão dizendo por aí acerca da minha pessoa? E nós não precisamos ser formados em bacharel de teologia para entender a proposta dessa pergunta. Quem está fazendo essa pergunta é Jesus. E a gente sabe que Jesus é Deus. Ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Então ele já sabe a resposta. Se ele já sabe a resposta, por que é que Jesus está perguntando? A verdade é que Jesus não está perguntando para ter a resposta, porque ele já sabe a resposta. A proposta da pergunta é levarem os discípulos a refletirem se de fato os discípulos sabem quem Jesus é de fato, como ele se apresentou. Então eu poderia começar essa mensagem fazendo uma pergunta: quem é Jesus para você? E para isso, eu não posso responder com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso ou com a minha ideologia. Para eu responder isso, eu tenho que ter base bíblica, porque Jesus não é aquilo que eu penso, Jesus não é aquilo que eu acho que ele é. Jesus é o que a Bíblia diz quem ele é. E eu poderia começar de Gênesis ao Apocalipse fazendo essa pergunta: quem é Jesus em cada livro da Bíblia? Até porque toda a Bíblia ela é cristocêntrica. Mas nós não teríamos tempo para ter essa resposta, até porque tem muitos pregadores aqui, e eu quero ser bem rápido e simplório. A gente sabe que todo o livro aponta para Jesus, sim ou não? Então toda a Bíblia ela é cristocêntrica. A Bíblia tem ao todo 66 livros, que se dividem em duas partes. A primeira parte conhecida como Antigo Testamento e a segunda parte conhecida como Novo Testamento. O Antigo Testamento descreve um homem, descreve uma nação, O Novo Testamento descreve um homem. O Antigo Testamento descreve Deus nutrindo a nação de Israel, para que no Novo Testamento a Bíblia descrevesse e desse ao mundo o homem que mudou a história da humanidade. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o coração da Bíblia. O Antigo Testamento é a preparação para que o Novo Testamento, Cristo se manifestasse ao mundo. Olha para cá. O Antigo Testamento prepara todo o cenário para que no Novo Testamento Cristo viesse ao mundo e revelasse para nós o propósito original de Deus. Então, o Novo Testamento fala da manifestação de Cristo. Os livros de Atos dos Apóstolos falam da propagação. As epístolas falam da manifestação da sua mensagem e a explanação da mesma. E o livro de Apocalipse fala da sua consumação. Só que tem 4 livros na Bíblia que me chamam a atenção. É o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. Esses 4 evangelhos, esses 4 livros é conhecido como evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. Não são 4 evangelhos diferentes, é um evangelho só, evangelho de Cristo, escrito por 4 pessoas diferentes. E em cada livro desse aponta para Jesus, revelando quem ele é. Por exemplo, no evangelho de Mateus, ele escreve para um público judaico e apresenta Jesus como tão esperado Messias e Rei de Israel. O evangelho de Marcos, ele escreve para os gentios, especialmente os romanos, e ele apresenta Jesus como servo. O evangelho de Lucas, ele escreve para os gentios mais amplos, e ele apresenta Jesus como filho do homem. O evangelho de João, ele apresenta a divindade de Cristo, ele apresenta Jesus como Deus, e ele mesmo escreve que ele escreveu para todos aquele que nele creia e creia que ele é o Cristo, e crendo nele tem a vida.
Então, de forma simplória, Mateus apresenta Jesus como Messias, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como filho do homem e João apresenta Jesus como filho de Deus. Então, se eu perguntar para Mateus quem é Jesus, ele vai dizer o quê? Jesus é o Messias, o rei de Israel. Se eu perguntar para Marcos quem é Jesus, ele vai dizer o quê? Ele é o servo. Se eu perguntar para Lucas quem é Jesus, ele vai dizer, ele é o filho do homem. Se eu perguntar para João, ele vai dizer, ele é o filho de Deus. Pronto, temos aqui a resposta de quem Jesus é. Mas isso não é o suficiente para quem tem fome acerca dele. Então vamos mergulhar nesses 4 evangelhos e vamos perguntar à Bíblia quem é Jesus. E eu quero começar pelo evangelho de João, porque a primeira fase da vida de Jesus que eu quero apresentar para os irmãos é o seu nascimento. João começa o seu evangelho denominando de Jesus o verbo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio estava o verbo, e o verbo era Deus. João começa o seu evangelho denominando de Jesus o verbo. O verbo significa palavra. Se o verbo é a palavra, Cristo é o verbo. Se ele é o verbo, ele é a palavra. Se ele é a palavra, ele é o verbo divino, o Logos de Deus, o Logos divino. Ou seja, o Logos aqui é a expressão do próprio Deus. Cristo sendo a palavra, Cristo sendo Deus, ele revela a natureza, ele revela a pessoa de Deus. A Bíblia declara que Jesus Cristo revela e expressa a imagem da pessoa de Deus, de forma simplória. Assim como o homem, assim como as palavras de um homem revelam os seus pensamentos e as suas palavras, assim Cristo como verbo, ele revela o pensamento e a vontade de Deus, os princípios, os mandamentos, as suas vontades. E sendo ele o verbo divino, ele possui a mesma natureza do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É divino, é eterno, tem os mesmos atributos. E no versículo 14 do livro de João, capítulo 1, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se Jesus é o verbo, se Jesus é o Logos divino, aqui está o mistério do evangelho. Porque ele vai descrever que o verbo se fez carne. Ele está querendo dizer que Jesus, sendo um Logos divino, sendo Deus, ele se fez homem. Sendo divino, ele assumiu a natureza semelhante à nossa. Aquilo que Paulo vai dizer, ele provou um autoesvaziamento. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem e, achado na forma de homem, foi obediente até a morte. Então, o que significa o verbo se fez carne? Deus, sendo Deus, se fez homem. Sendo rico, se fez pobre. Sendo grande, se fez pequeno. Sendo Senhor, se fez servo. Então, a maior notícia, pastor, não é que o homem pisou na lua. A maior notícia é um dia que Deus pisou na terra. E ele pisou um dia na terra para a igreja pisar no céu. Então Cristo tornou-se homem através de uma concepção sobrenatural. Paulo simplifica isso no livro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, dizendo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. É algo bem simples. E essa concepção a Bíblia destaca no livro de Lucas capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a casa de uma virgem despojada, cujo o varão se chamava José. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ouvindo ela aquelas palavras, ela se turbou e começou a se perguntar, se questionar que saudação seria esta. O anjo disse para ela, não temas, eu vim trazer uma mensagem do céu para você. Você vai gerar um menino, vai colocar o nome dele de Jesus. Este será grande e se chamará Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi e reinará na casa de Jacó eternamente, e o seu reino não terá fim. E Maria disse, como vai acontecer isso, visto que eu não conheço nenhum varão? O anjo disse, descerá
a virtude do Altíssimo sobre ti, o Espírito Santo te envolverá, e tu dará luz a um menino, e colocará o nome dele de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito. Então, Cristo nasceu através de uma concepção sobrenatural. E no capítulo 2 do livro de Mateus, no último versículo, vai destacar que Jesus, ele nasceu. Olha para cá. O menino crescia e se fortalecia. Até Jesus cresceu e eu esqueci de crescer. E o menino crescia. E quando Jesus nasce, se cumpre a profecia do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O menino nasce, ele vai crescendo em estatura, vai crescendo em sabedoria, vai crescendo na graça com Deus e com os homens. Temos a história da infância de Jesus apenas até os 12. Dos 12 ao 30 não temos muitas informações. A pergunta é: o que é que Jesus ficou fazendo durante esse período? O que é que Jesus ficou fazendo? Segundo a tradição judaica, uma criança com 12 anos, os seus pais já ensinavam ela a trabalhar. Os seus pais já transferiam para o filho a responsabilidade de trabalhar. Quando Jesus começa a ensinar com 30 anos, Marcos capítulo 6, versículo 1, começaram a se admirar com a sabedoria de Jesus, dizendo: como é que ele fala essas palavras bonitas? De onde vem essa sabedoria? Aí alguns disseram: porventura não é este o carpinteiro? Então, se dos 12 aos 30 anos, Jesus, ele ficou fazendo alguma coisa, a resposta está aqui. Ele estava trabalhando. E qual era a profissão de Jesus? Vem comigo. Carpinteiro. Então, quem é Jesus? Dos 12 aos 30 anos. Ele é o carpinteiro de Nazaré. E a gente sabe que a profissão de carpinteiro é uma profissão de montar, reparar e construir peças de. Então, se Jesus é o carpinteiro de Nazaré, ele trabalhou construindo, reparando, consertando peças de madeira. O pai transferiu para Jesus a profissão de carpinteiro. E essa profissão que o pai deu para Jesus nos ensina uma lição muito importante. Me pergunte a qual? Que Jesus é o grande moldador de caráter. Você não pegou, eu já quero começar a pregar agora. Nós éramos como uma madeira bruta que vivia na floresta deste mundo. Mas ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao ouvir a mensagem da cruz, fomos derrubados aos pés de Cristo pelo arrependimento e pela graça. E viemos no estado bruto e quem fomos encontrados na floresta deste mundo. E eu não sei se você já ouviu um ditado que diz assim: pau que nasce torto nunca. Quem já ouviu esse ditado? Você sabe qual é o significado desse ditado? É que existem pessoas que não tem jeito. Quando alguém se refere a esse ditado, tem até uma música lá em Salvador. Quando alguém utiliza desse ditado popular e mundano, é alguém dizendo para outra pessoa: essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais solução. E é verdade, tem pau que nasceu para ser torto e nunca se endireita, até conhecer o carpinteiro. E eu preciso que você levante a tua mão, porque uma hora dessa, 15, 10 anos atrás, você não estaria aqui. Uma hora dessa, 10, 15 anos atrás, você estaria no samba, no pagodão, na boca de fumo, no baile funk. Só que o carpinteiro Jesus te encontrou. Ele te derrubou ao pé da graça e te trouxe para a casa dele. Ribicam
Churibicai, levante a tua mão. O carpinteiro te encontrou. E ele não errou ao te encontrar. E eu tenho um recado para quem liberou esse ditado sobre a sua vida. Olharam para você quando você estava na floresta deste mundo e disseram: esse pau aí não tem jeito. Esse menino aí é a ovelha negra da família. É só mais um no meio da multidão. Vai morrer com dívida de droga. Vai morrer no baile funk. Vai engravidar, vai gerar mesmo de filho. Vai ficar com as crianças atrás. Só que eles não sabiam que Jesus não lhe define pelo teu momento. O carpinteiro foi ao teu encontro dizer: esse daqui não, é meu. E olha você aqui. Eu amo a história do carpinteiro, porque Jesus é especialista em transformar a história dos improváveis. Ele mudou a história de Moisés, um homem que matou, e transformou ele em um grande líder. Ele transformou o caráter de Simão Pedro e deu para ele a chave da igreja. Ele transformou uma fera selvagem que perseguia a igreja e gostava de matar crente. Já foi dito aqui. Porque o meu Jesus, o carpinteiro, é especialista em mudar a história de pessoas improváveis. E olha para cá. Quando Jesus começou a ensinar, ele escolheu 12 discípulos. E ele subiu ao monte, pastor, e nomeou aqueles 12 como apóstolos. A pergunta é: por que ele subiu ao monte? Para ensinar aos discípulos que a chamada deles não vem de baixo, vem de cima. Então, por favor, levante a tua mão que eu já quero começar a pregar. Levante a tua mão, por favor. Eu vim lhe dizer que o carpinteiro não errou quando te escolheu. O carpinteiro não errou quando lhe separou. O carpinteiro não errou quando lhe chamou para a obra. Levante a tua mão. Tem gente que até hoje não acredita que você é um escolhido, que você foi chamado, que Deus lhe salvou. Mas quem tem chamada não vive de crítica alheia. Levante a tua mão, que eu vim lhe dizer que é hora de você valorizar a sua chamada. Você não é o que as pessoas dizem quem você é. Você não é ovelha negra. Você não vai dar trabalho para a tua família. Não. Jesus te escolheu, já te trouxe para a casa dele, está trabalhando, arrancando os defeitos tortuosos do seu caráter. Ele está te aplanando para uma obra que ele tem para a tua vida. Levante a tua mão. Ele não errou quando ele te escolheu. A Bíblia vai dizer que você é a imagem e semelhança de Deus. Você é coroa da criação. Você é sacerdócio real. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você é fonte fechada. Você é jardim fechado. Você é noiva do Cordeiro. Você é tabernáculo de Deus. Então é hora de olhar para a Bíblia e olhar para aquilo que a Bíblia diz ao teu respeito e não o que as pessoas dizem. O carpinteiro não errou quando te escolheu. E olha para cá. Dos 12 aos 30 anos, Jesus trabalhou. E com 30 anos, Jesus deu início ao seu ministério. E de forma bem simplória e rápida, a gente sabe que Jesus se tornou um rabi. A palavra rabi quer dizer mestre. A segunda revelação, quem é Jesus? O mestre. E a gente sabe que a palavra mestre significa superintendente, supervisor, alguém que fica acima. Sendo Jesus um mestre, ele era um mestre por excelência. A Bíblia até destaca alguns mestres daquela época, como Gamaliel, Shammai, Iliel, Ohiliel e tantos outros. Mas nenhum deles estava à altura de Jesus. Me pergunte por quê? Porque ele é o próprio verbo encarnado. Ele é a própria palavra. E o que me chama a atenção é que Jesus percorreu as aldeias e cidades ensinando a palavra. Então o que não pode faltar é a palavra. Me pergunte por quê? Porque no livro de Hebreus capítulo 4 versículo 12 está escrito: porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Pregador Mateus, por que é que não pode faltar a palavra de Deus? Porque no livro de Salmos, no seu número 12 versículo 6 está escrito: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada e purificado 7 vezes em uma fornalha de fogo. Pregador Mateus, por que é que não pode faltar a palavra? Porque no mesmo livro de Salmos, no seu número 33 versículo 4 está escrito: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis.
fiéis. Pregador Mateus, por que é que não pode faltar a palavra de Deus? Porque no mesmo livro de Salmos, no seu número 119, versículo 9, está escrito: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Pregador Mateus, por que é que não pode faltar a palavra de Deus? Porque no mesmo livro de Salmos, no seu número 119, versículo 25, o salmista orando vai dizer: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Pregador Mateus, por que é que não pode faltar a palavra de Deus? Porque no mesmo livro de Salmos, no seu número 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pregador Mateus, por que é que não pode faltar a palavra de Deus? Porque no mesmo livro de Salmos, no seu número 119, versículo 130, está escrito: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Pregador Mateus, por que é que não pode faltar a palavra de Deus? Porque a Bíblia vai descrever que Deus se apresenta para o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4: veio a mim a palavra do Senhor e me disse: antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre, eu te escolhi, eu te separei e as nações te dei por profeta. Deus começou a falar com meninos Jeremias através da palavra, e quando você abre o coração para ouvir a palavra, você começa a ter visão. E nessa visão ele viu uma vara de amendoeiro, e Deus perguntou: Jeremias, o que é que você vê? Ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeiro. O Senhor disse: você está vendo bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus levanta Jeremias como profeta e diz: vai pregar, mas você não vai pregar o que você quer, você vai pregar o que eu mando, e eu coloco as minhas palavras na tua boca. Aonde você vai chegar, você vai pregar, vai profetizar o que eu mando. Jeremias se levantou e começou a pregar, a profetizar. Só que ele foi muito perseguido, e ele chegou a dizer que ele estava iludido, ele ficou abatido, triste. E no capítulo 15, versículo 16, ele descreve: achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi alegria e gozo para o meu coração. Depois que ele comeu dessa palavra, no capítulo 23, versículo 29, ele abre a boca dizendo: assim diz o Senhor, não é a minha palavra como fogo consumidor e como martelo que esmiuça a penha. Glória a Deus. Deus se apresenta para Ezequiel e diz: Ezequiel, põe-te em pé que eu quero falar contigo. Só que eu não vou falar contigo, Ezequiel, através da Netflix, através de vídeo de pornografia, através do Instagram, através do Facebook. Eu vou falar contigo através de um rolo. Tá vendo o que? Senhor, estou vendo um rolo. E o que é que tem dentro desse rolo? Palavra. Então come e dá de comer as tuas entranhas. Ezequiel começou a comer. Ele disse: Senhor, era como mel na minha boca. Glória a Deus. O profeta Abacuque estava dentro do cenário de crise, dentro de um cenário de declínio espiritual. E no capítulo 3, versículo 2, ele vai orar dizendo: Senhor, ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio da minha geração. Jesus no deserto disse para Satanás, capítulo 4, versículo 4: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu fiz todo esse arrudeio para dizer para você que está nessa vigília que o que não pode faltar é a palavra. Pode faltar pregador famoso, cantor famoso, pode faltar o microfone, pode faltar o ar-condicionado, só não pode faltar a palavra. Me pergunte por quê? Porque a palavra é o verbo é Jesus, e aonde tem palavra, a palavra é a fonte geradora de fé, a palavra é a fonte geradora de vida, a palavra é a fonte geradora de avivamento, a palavra é a fonte geradora de restauração. Aonde tem palavra, tem renovo, tem cura, tem batismo. Levante a tua mão, por favor, que eu vim lhe dizer que o mesmo mestre que saiu pelas aldeias pregando, ensinando, é o mesmo mestre que está aqui por intermédio da palavra. Você percebeu que eu não mandei a igreja da glória? Você percebeu que eu não mandei a igreja da aleluia? Porque quando a palavra é pregada na sua essência, ela é glorificada. Quem é Jesus? O carpinteiro, o grande moldador de caráter. Quem é Jesus? O mestre dos mestres. E olha para cá, a Bíblia diz que Jesus é o mestre dos mestres, porque ele ensinava a verdade. Eu vou beber água. Ele ensinava o quê? E sempre que quando ele ensinava a verdade,
ele fazia questão de repetir. Na verdade, por que ele repetia? Para deixar claro para quem não gosta da verdade, que tudo que ele ensina é verdadeiro. O seu pai é verdadeiro, a sua divindade é verdadeira, a sua riqueza é verdadeira, os seus atributos é verdadeiro, a sua unção é verdadeira, a sua riqueza, ele é totalmente. Só que a nossa geração é uma geração que não gosta de ouvir a verdade. E já tem gente na internet dizendo assim: muda a mensagem do evangelho, prega um negócio mais light. Porque a verdade é que tem gente que não quer viver a verdade. Quem anda com Jesus caminha na verdade, respira a verdade, fala a verdade. Quem anda com Jesus é obreiro da verdade, é pastor da verdade, é profeta da verdade. Olha para cá. Sendo ele o mestre dos mestres, ele não ocultava a verdade. E um dos fariseus reconheceu isso, dizendo: mestre, bem sabemos que é vindo de Deus, e não se importa com a aparência, porque ensinas o caminho da verdade. Olha para cá, o que liberta não é campanha, é a verdade. Conhecereis a verdade. O problema é que a gente fica enfeitando a verdade e a gente não prega a verdade. Tem que falar: o pecado é pecado, é errado, a injustiça é injustiça, a mentira é mentira. E tem que deixar, porque para andar com o carpinteiro tem que andar na contramão do mundo. O problema é que eu quero andar com o carpinteiro, mas ainda quero ir lá na floresta do mundo abraçar a árvore. Eu vou falar, Jeová. O problema é que eu quero andar com Jesus, mas ainda eu quero dar uma esfregadinha no mundo. Com Jesus não é ficada, é casamento. Ou é ou não é. Ou é crente ou não é. Ou é vaso ou é vasilha. Ou é profeta ou é profetinha. Ele andou e a cantou e a sé. Ribiom de canchoraia sé. Levante a mão. Deus está levantando uma geração de pregadores que vai pregar com autenticidade. Não mude o conteúdo do evangelho. O que transforma é a verdade. 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 Você sabe quem não gosta da verdade? É fariseu, é gente religiosa. Irmão Mateus, a verdade dói. Dói, mas levanta. Dói, mas traz saúde. Dói, mas cura. Dói, mas minha linha com o propósito de Deus. Ela fere, mas ela cura. Eu vou pregar: a noiva do cordeiro não come porcaria. Erei andai a ceia canto. A noiva do cordeiro come palavra. É alimento sólido. O que levanta o crente é a verdade, a palavra. João Batista perdeu a cabeça porque falou a verdade. Mas perdeu a cabeça, mas falou a verdade. Eu prefiro minha cabeça em um prato do que trocar a verdade pela mentira. Porque a mentira, ela dura um momento, mas quando a verdade chega, o que está em oculto é descoberto. Então não adianta botar máscara por muito tempo, porque quando o papai chega, o que está debaixo do tapete vai ter que sair. Você pode enganar o pastor, pode enganar o obreiro, pode enganar quem for, mas a verdade não. Jesus não. Pastor, depois eu volto para pregar isso, senão o senhor não vai me convidar mais. Jesus Cristo era o mestre dos... Quem é Jesus? O carpinteiro, o mestre dos mestres. Só que a Bíblia diz que quando ele ensinava, a Bíblia diz que todos vinham com todo tipo de enfermidade e ele o curava. Além de ele ensinar, ele curava. E vem cá, como é que ele curava? Desceu do monte, o leproso chegou: quero ser limpo, seja curado. Chegou na casa da sogra de Pedro, estava enfermo, ele tocou e disse: seja curado, enfermidade vai embora. Chegou para o paralítico, vai ficar aí no tanque há muito tempo, aí se levanta, pega esse leito, está retardado e anda.
pregava o quê? Porque a palavra traz a existência daquilo que não existe. Aí aonde ele chegava, o paralítico andava, o coxo saltava de alegria, o leproso era curado, o paralítico pegava o leito e fazia de manto. Ele curava as enfermidades físicas, as enfermidades da alma. Ele curava as enfermidades psicológicas, as enfermidades emocionais. E o médico dos médicos continua sendo médico. E eu vi algo na internet que me chamou a atenção. Um pregador que distorce as coisas bíblicas, falando bem assim: se Jesus cura toda a enfermidade, por que tem um bocado de gente morrendo de pandemia, de vírus? Me deu vontade de responder. Porque ele cura todas as enfermidades, mas ele cura quando ele quer. Ele faz quando ele quer. Não é o pregador que manda nele, não é o profeta que manda nele. E olha para cá, quando ele quer curar, não precisa de muita coisa. Não precisa lá, e bota a mão na cabeça, não. É nenhuma mensagem dessa que o paralítico chega ali, eu estou de pé para marchar. Só que o fato de ele curar todas as enfermidades, tem momento que ele não vai curar. E isso não altera quem ele é, porque ele é imutável. E eu preciso ter maturidade para entender que tem hora que ele vai curar e tem hora que ele não vai curar. Só que eu quero trazer algo para você refletir hoje. Quanta gente morreu de coronavírus? Quanta gente pegou coronavírus e não morreu? Aí a pergunta é: quem não morreu está vivo por quê? É ele que curou. É ele que está dando saúde. A maior prova viva que eu estou com saúde é quando eu acordo. Quem me acordou? O médico dos médicos. Levanta para comer, levanta para tomar banho e vai me adorando, que eu estou lhe dando saúde. Olha para cá, levante a tua mão. O coronavírus não é maior do que Jesus. Então vamos parar com esse negócio. Só porque o vírus chegou, a pandemia chegou, a gente não está crendo mais no milagre. Ele ainda cura, ele ainda restaura. Ou você aqui. Ele era conhecido como o médico dos médicos. Só que o que me chama a atenção é que além dele ser conhecido como o médico dos médicos, ele é aquele que desafiava a natureza, pastor. A Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas como se estivesse andando em terra seca. Desafiou a lei da gravidade. Ainda te digo mais, ele deu ordem para o vento em uma tempestade e o vento teve que cessar. Ele disse para o mar: aquieta-te, o mar teve que cessar. E o salmista já havia vislumbrado isso, dizendo: o Senhor está sobre as águas. A voz do Senhor está sobre as águas. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Olha para cá. Ele chegou perto de uma árvore seca e diz bem assim: você nunca mais vai dar fruta. Aquela árvore se secou e não deu mais fruto. Jesus disse para os discípulos: vai lá na boca do peixe e pega uma moeda. Ele foi e a moeda estava lá. Ele é aquele que desafia a natureza. Mas qual é a lição aqui? É que até a natureza ouve a voz de Jesus. O vento ouve a voz de Jesus. A figueira ouve a voz de Jesus. O mar ouve a voz de Jesus. O peixe ouve a voz e coloca a moeda para fora, assim, na boca. E tem crente que não ouve a voz de Jesus. Ouve a voz do macumbeiro, ouve a voz do fofoqueiro, ouve a voz do diabo, ouve a voz do pecado. O que está impedindo de você ouvir a voz de Deus? Se até a natureza que não tem ouvido ouve. Olha para cá. Você precisa ter maturidade para entender que a voz de Deus nem sempre vai de acordo com o que eu quero. Nem sempre Deus vai dizer sim para você. Tem hora que Ele vai dizer não. E você precisa ter maturidade para entender que o não de Deus é o amor dele por você. Quando Ele disse não para aquele varão que você estava se arrochando, não é porque ele era ruim, não. É que Ele ia te tirar do propósito. Quando Ele disse não para aquele trabalho, não é porque Ele não quer te dar dinheiro, não. É porque aquele trabalho ia te tirar do propósito. Ei. Quando Ele disse não para aquela amizade, não é porque Ele queria destruir aquela amizade, não. É porque o seu amigo, se fosse amigo de Deus, não ia te levar para o baile funk, ia te levar para a casa de Deus. Então tem momento que Ele vai dizer não, vai fechar a porta. E você precisa ter maturidade para ouvir isso. Tem hora que a gente profetiza, Deus vai abrir a porta. Não é hora, é não. Porque se Ele abrir a porta, vai te tirar do propósito. É aqui que eu quero que você entenda o contexto. Jesus nem sempre fazia milagre. Mas não se assuste. Não é porque Ele é ruim. É porque
uma hora ou outra ele se batia com um grupo de religiosos que não acreditava quem ele era. É aí que o contexto desse capítulo aqui que eu li para você está no capítulo 12 e no capítulo 16, versículo 1. Quando um grupo de religiosos vai até Jesus dizendo: mestre, dai-nos um sinal. Mestre, faça um milagre para a gente crer que tu és o Cristo. Aí Jesus disse: eu não vou fazer milagre nenhum. Uma geração má e adúltera me pede um sinal, um milagre. Aliás, eu vou fazer um sinal do profeta Jonas. Eu vou beber água enquanto você reflete. E que sinal é esse? Jesus profetizou sobre ele mesmo. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e quando ele saiu de lá, ele pregou a mensagem de arrependimento. Jesus ficou quantos dias na terra? 3 anos. Quantos dias ele foi crucificado? 3. Então ele estava profetizando acerca dele mesmo. O sinal de Jonas é uma chamada ao arrependimento. Jesus estava dizendo: eu multiplico o pão, eu multiplico o peixe, eu ando sobre as águas, eu curo, mas quando eu for para a cruz, o sinal vai cessar. Só vai haver um sinal, o da cruz. Aí Jesus não faz sinal, se retira, entra no barco com os discípulos e diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Os discípulos estavam pensando que Jesus estava falando do pão, e eles se esqueceram de levar pão. Mas espera aí, como é que eles se esqueceram de levar pão, sendo que Jesus tinha acabado de multiplicar pão e ainda sobrou? É que poucos minutos que os discípulos de Jesus ficaram com os fariseus, eles se esqueceram de guardar o pão, a sã doutrina. Aí Jesus leva ele para Cesareia de Filipe e faz uma pergunta: o que estão dizendo acerca de mim? Aí perceba a resposta dos discípulos: estão dizendo aí que o Senhor é João Batista. Por que João Batista? Porque João Batista pregou a verdade. Então, se ele é o mestre dos mestres, ele é igual a João Batista. Estão dizendo aí que o Senhor é Elias. Se ele desafiou a natureza, Elias também desafiou. Fez fogo cair do céu, multiplicou o azeite da viúva. Desafiar a natureza não é nada. Então perceba que os discípulos estavam confundindo Jesus com um profeta simples, assim como João Batista. Não que João Batista seja simples, você vai me entender porque eu estou falando esse termo simples. Estavam pensando que Jesus era um profeta assim como Elias e assim como Jeremias. Aí Jesus pergunta para os discípulos: e para vocês que oram no meu nome, quem eu sou para vocês? Aí Pedro se levanta e diz: Senhor, eu posso pregar um pouquinho nessa vigília da Hebraias? Eu posso dizer quem tu és? Pode, Pedro. Tu é diferente de todos esses profetas. Sabe por quê? O Senhor fala a verdade, mas é a própria verdade. O Senhor multiplica o pão, mas é o próprio pão que desceu do céu. O Senhor desafia a natureza, isso é pouco. O Senhor é dono do vento, do sol, da lua, das estrelas, do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu. Eu sei quem tu és. Fala, Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não pegou, não? Tu é o maior dos maiores. Levante a mão, por favor. Jesus não é do tamanho da tua necessidade. Ele não só é uma porta, ele não só é uma chave, ele não só é um peixe. Ele é muito mais do que isso. Levante a tua mão, que hoje você vai parar de enxergar Jesus do tamanho da sua necessidade. Você vai enxergar ele com o sinal da cruz. Levante a tua mão. Se o milagre não chegar, se a porta não se abrir, fica com o sinal da cruz. Qual é o sinal da cruz? Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Levante a tua mão que eu vim lhe dizer. Ele é maior do que os profetas. Ele é maior do que os patriarcas. Ele é maior do que os monarcas. Ele é maior do que qualquer líder. Ele é maior do que qualquer governante. Ele é maior do que qualquer homem que nasceu ou vai nascer. Levante a tua mão, vai. Levante que eu quero pregar. Ele é maior do que Buda. Ele é maior do que Confúcio. Ele é maior do que Zoroastro. Me pergunte por quê? Porque nenhum dele ousou a declarar o que Jesus declarou. Jesus disse antes de morrer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida, e quem come desse pão jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Levante a mão, vai, e solta esse glória em nome de Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e quem me encontra jamais achará
Oh, glória a Deus, perdão. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta, e quem entra por esta porta achará salvação. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Levante a mão, por favor. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Se o milagre não chegar, fique com o milagre da cruz. Se o pão não se multiplicar, fique com o sinal da cruz. Quem é Jesus? O maior dos maiores. Olha para cá. Tem momento que a tempestade vai se repetir na minha vida. Me pergunte por quê. Para que eu enxergue de fato como Ele é. Lembra, aconteceu a primeira tempestade. Jesus estava dormindo. Aí a Bíblia diz que os discípulos acordam Jesus, e quando Jesus levanta, Jesus repreende o vento e o mar, e o discípulo faz uma pergunta: que homem é esse, que até o vento e o mar lió? Acontece outra tempestade. Jesus não entra no barco, os discípulos estão sozinhos. Aí o texto diz que Jesus vem andando sobre as águas, repreende o vento, entra com Pedro para dentro do barco, e no final, quando tudo cessa, os discípulos falam diferente. Os discípulos não dizem: que homem é esse? Os discípulos falam: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então olha para cá. Tem momento que a tempestade se repete, só para você entender quem é Jesus. E é aqui que eu encerro a minha mensagem. Jesus é o maior dos maiores, e Jesus é o Deus homem. Vou repetir: Jesus é o Deus homem. Se você não conhecer Jesus, que é Deus e que é homem, você vai se frustrar com Jesus, que é Deus. Porque como homem, Ele nasceu em Belém de Judá. Como Deus, Ele é de eternidade a eternidade. Como homem, Ele teve fome. E como Deus, Ele é o pão da vida. Como homem, Ele teve sede. Como homem, como Deus, Ele é a água da vida. Olha para cá. Como homem, Jesus se cansou. Como Deus, Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem, olha para cá, Ele foi crucificado, passou por 7 julgamentos e foi condenado à morte, morte de cruz. Como homem, tiraram as suas vestes, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, colocaram uma cruz sobre os seus ombros e mandou Ele caminhar a via dolorosa. Como homem, Ele carregou aquela cruz até o Gólgota. No meio do caminho Ele se cansou. Como homem, Cirineu ajudou Ele a carregar a cruz. Como homem, Ele foi para a cruz. Como homem, olha para cá, feriram o seu peito com uma lança. E como homem, Ele sangrou, saiu sangue e saiu água. Como homem, Ele disse: Pai, a Ti entrego o meu espírito. Mas como Deus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Como Deus, Ele venceu a morte, venceu a cruz, venceu o inferno. E como Deus, Ele vai voltar para julgar. Levante a tua mão. Se você só está experimentando na sua vida o Jesus homem, se prepare para experimentar o Jesus que é Deus. Ele está chegando aí para fazer milagre na tua história. Adore a Ele em nome de Jesus. Adore a Ele em nome de Jesus. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Quem é Jesus? Ele é o carpinteiro, grande moldador de caráter. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que desafia a natureza. Ele é maior dos maiores. Ele é Deus homem. E Ele é o teu Pai. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E aplauda ao Senhor.
Quem recebeu de Deus aí, irmão? Levanta a mão. Fica de pé glorificando a Deus. Só quem recebeu. Aleluia. Levanta suas duas mãos para o alto. Mas levanta mesmo bem alto assim.